meu amado. Dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. 31. Qualquer qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se o que com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, instante, o outro ainda longe. Manda embaixadores e for posições de paz. 33, Luciano. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser vencido. 34. Bom é o sol, é o sal, mas se ele definirá com que se adubará. Com que se adubará? Amém. Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir e ouça. Eu vou repetir esse 32 aqui, olha que interessante. O professor está aqui. De outra maneira, estando o outro ainda. Não, é o 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, o que Jesus está dizendo? Tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus é quem está dizendo isso. Não é o irmão João, não é o professor que vai dar a lição, não é ninguém. Às vezes a pessoa tem um chamado e não entende essas coisas. Tem que ter uma renúncia. Deus te chamou para algo sobrenatural, algo diferente. Tem que ter renúncia. Ele, como filho de Deus, o próprio Deus, ele renunciou tudo por causa de nós. E às vezes nós temos o privilégio de sermos escolhidos por ele. E às vezes nós temos dificuldade de abrir mão de certas coisas. Mas Deus, nessa manhã, vai falar através do professor. Amém? Glória a Deus. Pode vir, meu irmão. Está na mesa. Bom dia a todos, amém? Amém. É bom estar aqui com vocês. Quando o irmão me convidou, eu não hesitei para dizer sim, porque eu amo ensinar e pregar a palavra de Deus. Amém? E é um dom que Deus nos tem dado. E eu faço isso com todo... Eu faço isso com toda alegria e com toda a paixão da minha alma. Amém? Eu queria parabenizar você que está aqui nesta manhã e te dizer que você é um discípulo. A palavra discípulo significa aluno. A palavra discípulo também significa estudante. No tempo de Jesus, haviam várias escolas. As escolas não eram uma escola entre quatro paredes. A escola era representada por uma pessoa com um tipo de pensamento. Se você estudar comigo, você vai ver que existia a escola de Gamaliel, do qual o apóstolo Paulo fez parte. Existia a escola dos Herodianos, o qual os alunos, as pessoas que eram atraídas pelas ideologias dos Herodianos iam e frequentavam, seguiam, passavam tempo, davam o seu tempo para esse tipo de ensino que era ensinado pelos Herodianos. Existia também... Existia também a escola dos fariseus. Os fariseus eram doutores da lei. A palavra doutor significa que eles eram mestres. Eles dominavam, sabiam de cor e salteado a lei. E por isso estavam credibilizados pelo seu conhecimento das escrituras em ensinar o povo. Só que os fariseus não viviam aquilo que ensinavam. Nesta lição de hoje,
temos como título Jesus escolhe seus discípulos. Já foi lido aqui o texto áureo. E o que vamos focalizar nesta manhã é sobre o que diz aqui a verdade prática. Que, como diz, quem quer ler para mim a verdade prática? Que está na página 23. O chamado para a salvação é de graça, Aham. mas o discipulado tem custo. O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. Eu costumo dizer que nada na vida que não custa nada, não vale nada. Tudo que você for conquistar na sua vida, seja ela em qualquer área que for, ela não tem valor se não te custe nada. Porque nós, como ser humano, temos a tendência de não valorizar aquilo que não custe nada. Mas quando você trabalha e soa e sacrifica por algo que você vem obter, você vai dar um valor a ela que você não daria a algo que você recebeu de graça. Quantos concordam comigo, amém? Então, servir a Deus, então, vai nos custar algo. Eu, particularmente, eu penso que esse custo que nós temos que, entre aspas, pagar ou passar por ela para servir a Deus é algo necessário, é algo normal, não devia ser nem chamado de custo. Custo é servir ao inimigo, custo é seguir a um tirano, custo é estar debaixo de opressão e ter que obedecê-la e cumpri-la sem nós querer. Custo é isso. Eu não chamaria servir a Deus um custo, mas um privilégio de custo. Amém. Quantos concordam comigo? É um privilégio quando você renuncia. A palavra renunciar significa desistir. Em inglês é you give up something. Quando você desiste, recusa, abandona algo por causa de Deus. É um privilégio. Irmãos, é um presente de Deus quando você tem que rejeitar algo para servir, para agradar o teu rei. Alô? Amém. Porque Deus, nosso Deus, Ele é rei. Ele não é presidente, ele não é primeiro-ministro, ele não é vereador, ele não é deputado, ele não é presidente da Câmara Municipal. Ele é rei. Aleluia. Rei. Glória. E tudo que você faz para o rei tem que ser considerado privilégio. Porque se você está na geografia de onde o rei está, o que quer dizer que você está num ambiente onde o rei está. E o ambiente onde o nosso rei está é um ambiente onde tudo que ele possui, também nós fazemos parte. A paz, o amor, a alegria, a esperança, o conforto da nossa alma, a sabedoria, a inteligência. Então, servir a esse rei é estar onde ele está e poder fazer o que ele quer, se alguém quer que ele faça. Então, eu não chamaria isso de custo. Custo é quando a sua carne, a sua natureza terrena, humana, rejeita e luta para não fazer aquilo que o rei manda. Isso eu chamaria de custo. Aí está a renúncia. Porque na nossa natureza humana, nós não gostamos de obedecer ninguém. Nós não gostamos de submetermos a ninguém para acatar ordens de ninguém, porque nós temos essa natureza meio rebelde. Ele pensa que ele é. Ou então com Deus a gente fala, isso é muito pesado, dura para mim esta palavra, como é que vai custar? Mas é um privilégio quando Deus te chama e Deus, dentro do seu coração, você tem certeza que Deus está querendo que você faça algo para Ele. É um privilégio. A gente devia considerar isso como um privilégio, porque você está fazendo isso para o rei. O teu rei, o meu rei quer que eu faça isso. E eu, com toda a alegria, eu vou fazer porque eu estou fazendo para o meu rei. E Deus sempre não deixa barato. Quem faz algo por Ele, Ele sempre recompensa. Diga comigo, Deus sempre recompensa. Ok? Ok. Vamos aqui ler a introdução. Amém? Como crentes temos consciência do valor da pregação da palavra.
tem como valor da palavra, tem para a construção do reino de Deus. Diga comigo, reino de Deus. Todavia, quando lemos os evangelhos, acabamos descobrindo que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou mais do que pregou. Na verdade, suas pregações, mesmo quando proclamações eram recheadas de conteúdo pedagógico. Esses fatos nos mostram a importância e o ensino que o ensino tem para o aprendizado eficiente. Nesta lição aprenderemos como um mestre dos mestres, como ele ensinou seus seguidores e como dentre eles formou seus discípulos. Olha aqui. Irmãos, quando Jesus Cristo veio e começou o seu ministério, existiam mestres que ensinavam. Quando uma pessoa ensina, o que eu estou fazendo aqui, todo ensinador ele tem o privilégio de influenciar. A palavra influenciar são duas palavras. In, dentro, influenciar, fluir. Quando eu ensino, eu estou causando algo estou causando que algo flua dentro de você. Influenciar. In English, inside, fluid. You know, fluir. Então, esses mestres tinham o privilégio de influenciar a multidão, os seus seguidores, aprender a ideologia que eles estavam estimulando. Então, cada mestre, alô, olha para cá, cada mestre tinha esse papel, eles estavam influenciando as pessoas com as suas ideologias. Diga comigo, ideologia. Okay. A palavra ideologia tem a ver com o conhecimento e a conclusão de vida que eles carregavam consigo mesmo e aprimoraram e aprofundaram naquilo de tal ponto de dominaram, de forma que quando eles iam falar, as pessoas iam dar ouvido porque eles eram peritos naquilo que eles estavam fazendo. Então, Jesus, ele veio, ele não foi o primeiro mestre, ele já estava no meio de muitos mestres. Mas Jesus destacou, diga comigo, destacou. Ele destacou pelo seu poder de influência. Por quê? Jesus, ele trouxe o que os outros não tinham. Ele apresentou o que ninguém nunca tinha visto, ouvido ou imaginado. Alô? Ele ensinou aquilo que eles nunca tinham visto. Ele fez aquilo que eles nunca tinham visto e observado, ou eles nunca foram expostos. Então, a atração de Jesus, das pessoas para Jesus, foi isso. Começaram e se você ler nas Escrituras, a Bíblia diz que as pessoas diziam: uau, de onde lhe veio esta sabedoria? Entendeu? Porque ele não ensina como os fariseus, mas ensina com autoridade. Fala até da arrepio. Porque, sabe por que ele ensinava com autoridade? Esta autoridade que as pessoas estavam pensando, ele ensina com autoridade, eles estavam querendo dizer, o que ele está ensinando está tocando mais na minha alma daquilo que eles estão ensinando. Eu estou sentindo mais atraído a ele do que eles, porque ele está ensinando algo que está batendo aqui. Vocês estão entendendo? Porque Jesus, o que ele trouxe? Ele trouxe de volta o reino que Adão perdera. Ele trouxe de volta os princípios, os valores. Alô? E a cultura que Adão perdeu. Todos nós, dentro de nós, temos uma lembrança no subconsciente de um lugar e de uma vida e de uma mentalidade e de um estado de espírito de ser muito superior àquilo que nós estamos vivendo. É por isso que nós procuramos a religião, procuramos coisas na vida para tentar preencher isso. Nós temos uma lembrança dentro de nós, nós não sabemos explicar o que é. Eu sinto que eu sou mais do que isso. Tem que ter algo mais na vida de que as coisas que eu estou vendo. Tem que ter algo mais daquilo que é visível.
ensinar sobre o reino de Deus. A Bíblia diz que eram multidões e multidões e multidões que afluíam para ouvi-lo. Aleluia. Glorioso, Oh, aleluia. Ele subia no monte e falava: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aquelas pobre de espírito não é pessoa humilde. Pobre de espírito é pessoa pobre de algo espiritual. Ela não tem nada. Ela pode ser a pessoa mais ridicularizada pela sociedade. Assassino, estuprador, o que for. Pobre de espírito, não tem nada de espírito na vida dele. Mas ele disse: deles é o reino de Deus. Agora imagina o que as pessoas mais ridicularizadas da sociedade, ao ouvir isso, o que eles faziam? Uau, tem esperança para mim então? Você está querendo me dizer que esse reino de Deus, que é tão tremendo e tão grande, que você está falando, é meu? Eu tenho direito a esse reino? Não, então eu quero seguir você, então. Entendeu? Então, o que Jesus trouxe era tão atraente e fazia, o impacto, a influência era tão forte que ele atraía todas as classes de pessoas, dos mais pecadores aos mais religiosos. Fariseus seguiam Jesus, saduceus seguiam Jesus, os líderes, os chefes romanos seguiam Jesus, os pobres seguiam Jesus, os ricos seguiam Jesus. Abra para mim, pastor, enquanto eu explico aí, Lucas 8. Lucas 8. Você não precisa abrir, só ele. Eles seguiam Jesus. Para você encontrar, fala assim, que eu encontro ele. Essas pessoas, toda classe de pessoas seguia ele. Por quê? Ele trouxe algo que todos estavam procurando, porém não sabiam discernir o que era. Eu vou repetir de novo. Jesus trouxe algo que todos estavam procurando, porém eles não sabiam o que era. Ele trouxe o reino de Deus. O que ele diz aí? Verso 1. Verso 8. E aconteceu depois disto que andavam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Para aí, ele anunciava o quê? O Evangelho do Reino de Deus. Continua. Quem seguia ele? E os 12 iam com ele. Os 12. Quem mais? E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Oh, aleluia. E de enfermidades. Maria, chamada Madalena. E quem mais? Da qual saíam 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana. E muitas outras que o serviam com suas fazendas. Para aí. Que isso, hein? Então não era só os 12 então que seguiam Jesus? Muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Porque Jesus começou a dar valores às mulheres. Ele começou a exaltar as mulheres. Ele começou a dizer para elas que elas são especiais, que elas são, que o reino dela precisam delas. Ela começou a dar às mulheres valores e elas, tá vendo aí, pobre, rico, esposa de procurador de Herodes e tal, endemoniado, todo tipo. Irmãos, só Jesus para reunir toda a classe de pessoas em um lugar só. Porque o rico não gosta de estar, entendeu, né? Misturado. Esse aqui não é o tipo de pessoa. Eu não gosto de estar nesse meio, eu gosto de... Então, mas Jesus tinha algo tão tremendo nele que ele não só tinha a capacidade de atrair os que não são nada, entre aspas, pobres, desprezíveis, mas também ele atraía também os da alta classe social, porque para ele tudo era igual. E outra coisa, o que mais, a razão pelo qual ele atraía todos, porque todo ser humano está procurando algo que ele não se lembra o que é, mas ele tem uma ideia do que é, entendeu? E que Jesus trouxe aquilo que nós estávamos procurando, que é o reino de Deus. Não, você não viu nada ainda, irmão. Oh, aleluia. Vamos ler o primeiro ponto, o mestre, seu ensino. Lê para mim, irmão João.
Jesus, o homem perfeito, foi o mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos. Sim. Portanto, o ministério de Jesus foi centralizado no ensino. Aí. Irmãos, se você acompanhou a leitura, você vai ver muitas referências bíblicas, ou seja, o que está escrito aqui está na Bíblia. Não precisamos ler em casa, porque isso aqui é uma aula. Okay? Toda aula, quando termina, eles dão o quê? Trabalho de casa, homework. Vai para casa e confira. Alright? Continua. As escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas. Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam algo diferente. O que era? Olha aí. Ele as ensinava com autoridade, não apenas reproduzindo o que os outros disseram. Continua. A natureza de seu ensino era diferente. Seu ensino era de origem divina. Eita glória. Oh, aleluia. Glória a Jesus Santo. Aleluia. Jesus, ok. Alguém lê para mim de Gênesis 1, 26, por favor. O que vocês vão ouvir aqui eu nunca falei no púlpito. Tenho vontade de falar. Mas Deus está me permitindo. Deus nunca me permitiu falar isso no púlpito, mas vou falar aqui hoje. Gênesis 1, 26, né, pastor? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes. Tem ele o quê? Domínio. Fala mais alto essa palavra aí. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu não sei se vocês conseguem ler aí. E disse Deus: façamos o homem conforme o quê? Nossa imagem. E tem ele o quê? Domínio. Continua. E tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Para aí. Irmãos, eu vou falar para vocês aqui algo, vocês vão ficar bravos comigo, não importa se vão me convidar mais para vir aqui. Jesus Cristo trouxe o que Adão perdeu. E Adão não perdeu o céu. Ele perdeu esse aqui. Domínio. Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, e esse homem, para que vamos fazer ele? Para quê? Domínio. Já comigo, domínio. A palavra domínio original no hebraico é radá. Como é que se diz? No aramaico é essa, manulatak. Diga comigo, manulatak. Palavra radá. A palavra radá significa controle, domínio, soberano e real. Domínio real. Outro ponto, segundo ponto. Deus não criou o homem para dominar o homem. Deus não criou nenhum homem para mandar e dominar outro homem. Ele criou o homem para dominar o quê? A terra e tudo que nela está, menos o homem. O homem não perdeu o céu. O homem perdeu domínio, controle real e soberano de si mesmo e de tudo o que está à volta de si. Quando Jesus Cristo veio e falou com a figueira: de ti não nasce nenhum fruto mais, e a Bíblia diz que a figueira secou. Domínio. Quando Jesus falou assim: água, transforma em vinho, e a água teve que se virar e transformar em vinho, o que é isso? Domínio. Quando Jesus andou por sobre o mar
e violou a lei da gravidade. O que a lei da gravidade diz? Tudo aquilo que é mais leve do que o ar cai pelo centro da terra. E a água aí não é sólida. Ok? A água não é sólida, claro, né? Você vai tentar andar. Eu já tentei andar por cima da água. Eu coloquei o pé assim para baixo. Porque a lei da gravidade te puxa para baixo. Mas ele violou a lei da gravidade. Por quê? Ele tinha o quê? Domínio. Controle. Ele mandava na natureza. Deus criou o homem para mandar na natureza. Eles estavam no barco. Olha, eu vou provar para você o que eu estou falando é verdade. Jesus ficou chateado. Por que vocês estão me acordando? Ô, né, está vendo essas tempestades estão morrendo? Vocês têm falta de fé? Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. O que é isso? Teve um pouco desse domínio. Quando Jesus falou bem, ele experimentou ele andou um pouco. Olha, eu não tenho dúvida que Adão andava sobre as águas. Eu não tenho dúvida que Adão falava com os animais. Pois Deus criou o homem à imagem e semelhança. E você vê em Jonas, esse aqui eu falei na quinta-feira. Jonas estava dentro do ventre da baleia e a Bíblia diz que Deus falou ao peixe. Ó, leva Jonas para a terra, deixa ele aí. Se nós somos imagem e semelhança, a palavra semelhança significa habilidade de representar Deus tal como Ele faz, ou Ele é. Imagem somos habilidade de ser tal como Ele é, e semelhança é a habilidade de fazer tal como Ele faz. Não vou repetir. Vamos criar o homem à nossa imagem, ou seja, ele vai ser o que a gente é. Ele vai ser puro, ele vai ser santo, ele vai ser íntegro, ele vai ser simples, ele vai ser... Entendeu? Todas essas características que estão ligadas ao caráter e à pessoa, entendeu? Do homem. Mas também ele não só vai ser puro, santo, reto e justo, temente a Deus, um homem santo, mas ele também vai ter as nossas habilidades, semelhança, habilidade de representar a Deus tal como, ou seja, o que Deus faz, o homem também poderia fazer. Por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos que o quê? Jesus é o quê? Segundo Adão. É isso. Ele é o segundo Adão. E Jesus trouxe de volta a razão pela qual a igreja anda fraca. A razão pela qual o povo de Deus luta consigo mesmo. Eles não sabem quem eles são. Se você saber quem você é, você dorme no meio da tempestade. Quando você descobrir quem você é, irmão, você não vai ter medo de nada e de ninguém. Porque você vai descobrir que você é filho do rei. Mas você não vai ter isso só na sua cabeça. Você vai ter no seu coração. Uma coisa é você, eu sou filho do rei. Outra coisa é você saber que você é filho do rei. Isso significa que você tem sangue real. A medicina diz que quando o óvulo, o feto, está no óvulo da mulher para se formar, o feto não recebe nenhuma influência do sangue da mãe. Não recebe. Vem com o sangue do pai. Quando Jesus Cristo foi enxertado no óvulo, no Madre de Maria, por Espírito Santo,